Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo lá do nosso Palmeiras. Galera palmeirense, agora complicou de vez pro Verdão. O Flamengo passou o carro na equipe do Mirassol e a liderança do Palmeiras está mais ameaçada do que nunca. Eu separei um corte no Mesa Redonda, onde Alex Miller sentou a lenha nesse time do Palmeiras. Também separei um corte aí do Jorge Igor no seu canal, onde ele fala do mau desempenho do nosso treinador Abel Ferreira nos últimos anos treinando o Verdão. Se inscreva no canal, deixa o like e agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Alex, o que está acontecendo com o Palmeiras? Ele derreteu dentro do Campeonato Brasileiro. Olha, nem o Abel sabe, né? Então acho que ninguém também tem condição de saber o que aconteceu com o Palmeiras. O que a gente vê é que o futebol do Palmeiras inexiste já há algum tempo, né? O Palmeiras entra em campo com um time milionário, um orçamento de mais de 1 bilhão em contratações, e você não vê padrão de jogo, você não vê jogadas treinadas, trabalhadas, ensaiadas, você não vê uma intensidade que deveria ser inerente a um elenco que tem toda essa estrutura de trabalho, que tem salário em dia, que tem todo o apoio da torcida, que apoia a todo momento, do começo ao fim do jogo, acompanha o time onde for, e os jogadores, inclusive as estrelas, estão devendo muito futebol. O John Arias joga quando quer, quando ele está inspirado num dia ali, pô, ele arrebenta, mas ontem, só porque foi vaiado pela torcida do Fluminense, se encolheu, sumiu do jogo. Você pega as laterais do Palmeiras, também inexistem, né? O Giai não é jogador de futebol profissional. Ele pode escolher qualquer... Deixa eu acabar minha análise aqui. Ele pode escolher qualquer... Nossa, tá irritado com o Giai, hein? O Piquerez, desde que voltou da lesão, não acerta um passe. Tá na hora de receber um banco de reservas, por que não? O Pelé já ficou no banco, viu, Piquerez? Você também pode ficar. E o Arthur, que é um menino da base, joga muito mais hoje do que o Piquerez. É que o Piquerez joga com o nome e o Abel tem uma predileção por ele. O Murilo tá errando todas as bolas. Tempo de bola, posicionamento. O Hulk fez um gol de cabeça com o Murilo a 2 metros dele. O Cano... O Fluminense, Garrafa, não ganhava havia 8 jogos, mandou embora o técnico, entrou o Marcão interino, foi um outro time em campo porque enfrentou um Palmeiras que não teve capacidade jogou bem o Fluminense. de segurar, jogou bem o Fluminense. O Palmeiras não tem ideia em campo, não tem inspiração em campo, com o Flaco Lopes, com o Vitor Roque, que também não está jogando bem. Então são muitos detalhes que você juntando fazem do Palmeiras esse time que está despencando na tabela, em termos de atuação principalmente. E o Flamengo, que naturalmente vem se recuperando, vai passar, já é por pontos perdidos, pela primeira vez, o líder do Campeonato Brasileiro, porque está 3 pontos do Palmeiras com um jogo a menos. O Flamengo, confirmando a vitória contra o Mirassol no Maracanã, hoje ganhou do Mirassol por 5-1 em Mirassol. E o jogo atrasado do Flamengo é no Maracanã. Galera, Palmeiras, se liga só, o Flamengo passou o carro no Mirassol, né? 5-1 fora o baile. E agora o jogo atrasado do Flamengo, como o Alex Miller falou ali, é no Maracanã. Lá vai ser uns 8, galera. O Flamengo está com vontade, coisa que falta pro Palmeiras. O Flamengo voltou da Copa a 1000 por hora, né, galera? É diferente a postura do time do Flamengo para o Palmeiras, né? Contra o Mirassol. Ganhando o jogo, ele empata em pontos com o Palmeiras, só que nos critérios de desempate, o Flamengo já é o líder do campeonato. Então, o Palmeiras está de novo, ao exemplo do ano passado e do ano retrasado, entregando de mão beijada, entregando de bandeja o título brasileiro para o Flamengo. Ô Paulinho, eu vou colocar... Estou explicando a realidade. Eu vou colocar a sequência... Você está querendo fazer um contraponto com o Alex e você fica à vontade para fazer? Mas você gosta do Giai, jogador? Tem momentos que ele é bom. Então leva para sua casa. Bota ele como uma estátua. Ontem ele falhou em 2 gols. O Giai fez o jardim da casa dele, lá na Alphaville. Bota o Giai sentado ali no jardim, vai ficar bonitinho lá. Abel Ferreira está devendo? Putz. Não, ó a perna. Você tá escutando aqui? Tique. Eu já peguei na perna dele pra ele parar. Tá aqui, tique. Calma, cara. Já ninguém mais presta no Palmeiras, Paulo Alex. Não, alguns prestam. Murilo já não joga mais. Eu tô analisando o jogo, não é que eu... Foi só o jogo esse? Não, foi só o jogo? A fase... Mas você já fala que é ruim. A fase de um jogador não corresponde a um jogo. Fase é quando você pega um período, um recorte de tempo, aí você fala se essa fase é boa ou não. Mas até semana passada o Palmeiras ia chegar e tal, já mudou? Não, mas aí você tem que analisar cada jogador. Você tá que nem o vizinho lá, quando eu falo comigo, eu falei, tô de acordo já com o Alex, hein? Falei, calma, vocês também, vocês sempre estão aqui. Sempre critica. Não, depende. Você vai elogiar o que você vê como ele vê ou eu tô muito errado? Ele tá nervoso. Então tá bom. Então fala um pouco, Rosemary. Porque o jogador, mas ele tá nervoso. Olha aqui a perna dele. A voz da razão, vai, Xará. Não, jogador, mas contra o Cerro e contra o Fluminense, o Palmeiras não jogou nada? Contra o Inter, contra o Atlético, são 4 jogos sem vitória. Exatamente. Tudo. O Palmeiras
diante de todo o investimento, não tá jogando nada. Não, mas tudo bem, mas falar que não presta, não é jogador de futebol. Não, o Giai, não, o Giai. O Giai, eu gosto, pelo amor de Deus. Os outros estão em má fase, o Giai não existe, é diferente. Ontem, de fato, as laterais do Palmeiras não funcionou. De fato, ontem o Fluminense... Mas ontem foi muito mais nítido, né? Ontem o Guga passava que nem uma avenida ali. O Guga, que é reserva do Fluminense. O jogador, veja bem. O jogo de ontem, aí que o treinador tem que ter sensibilidade, Rafa. E o Abel às vezes não tem. O jogo ontem era pro o Barbosa lá, o zagueiro. Tá machucado. Então, não era pro Murilo. O campo tava pesado. E o gol que o Hulk fez? O Murilo comeu mosca ali. Pelo amor de Deus, né? Não vá falar do campo também, né, Miller? Não vá apoiar o Abel, né? Pelo amor de Deus. Que o Abel achou defeito até no campo, né, galera? Na verdade é que ele não tava com 3 zagueiros, né? Acho que foi por isso que o Palmeiras perdeu. É brincadeira, né, Abel? Da bola. Pô, encosta no cara, coisa assim que fala. Encosta no atacante. Pra, pelo menos, subir em igualdade de condição. Ele ficou só marcando a bola, o Hulk foi, antecipou e fez o gol. Quer dizer, e naquele cruzamento que o Hulk fez o gol, você viu a distância do Piquerez pro cara que cruzou pro Canóbio? Ele tá fora de forma. Tava 3 metros. Ele voltou mal. E o Arthur voando, tinha que colocar o garoto. Ontem ele entrou no segundo tempo. Entrou bem. Pô, eu dei moral pro Carlos Miguel 2 semanas atrás, também tô... também tá na fase ruim. Eu também. Eu fiz Mas, Xará, você se lembra aqui que eu falei, ó, eu não negociaria o Everton, lembra? Sim. Eu não negociaria o Everton, olha, estão errando com ele. Não, porque um é velho, o outro é novo. É novo? Então é novo. Então tem ainda tempo para esperar o velho ainda dar fruto, como o Everton. Tanto é que o Everton foi para a Copa do Mundo. O Everton, exatamente. O Everton é um goleiraço, pelo amor de Deus. Ô Pedro, o Palmeiras, hoje, em comparação ao momento, no recorte de hoje, já são 4 jogos sem vitórias. O Flamengo tirou uma diferença que poderia ser de 18 pontos. Né? Ela poderia ter batido a 18 pontos, o Palmeiras deixou o Flamengo encostar e por pontos perdidos, o Flamengo pode ser líder. Já é líder por pontos perdidos. O Flamengo hoje, numa prateleira de escala, Flamengo na frente e Palmeiras atrás, em termos de favoritismo ao Campeonato Brasileiro, você ainda acha que está igual? Eu ainda acho que está igual, porque esse campeonato está uma gangorra danada. Acho que ainda pode pender para qualquer lado e ainda tem o confronto direto. E no confronto direto, camisa pesada, pode acontecer qualquer coisa, mas foi o que o Rafa estava falando, tem um bocado de jogo ainda para acontecer antes, ele pode ultrapassar. Mas eu tô com uns amigos aqui, já tem um tempinho que o Palmeiras está devendo. Uns 2 anos só. Mas tem que todas as finais. Faz pouco tempo o Palmeiras está devendo, né? Desde 2023 que o Palmeiras não joga nada. Só tá enganando o torcedor, né? Mandar o Abel treinar o São Paulo pra ele ver, né? Salário atrasado, time ruim, problemas políticos. No Palmeiras tá tudo em dia. Recebe do bom do melhor. Salário alto, jogadores bons e não consegue fazer esse time jogar. Mandar ele treinar o São Paulo um mês pra ele ver o que é bom, né, galera? Eu não sou da filosofia de que manda embora, passa o rodo e... Não, só tem que fazer a crítica. Tá claro, ruim. é isso. E aparentemente, pelo menos pelo que eu vi na tela aí, o Abel não é muito afeito à crítica. Ele não mata muito bem no peito. E aí isso é um problema. Isso eu acho ruim. Né? Teimoso, demora a decidir algumas coisas em favor do time, tudo, enxergar aquilo. Ele é turrão. Mirassol 1, Flamengo 5, eu devolvo a palavra ao Pedro. Vamos colocar na tela aí a vitória do Flamengo, 5-1 para cima do Mirassol, em Mirassol. Temos os gols aí, pode rodar. O primeiro gol do Flamengo, Carrascal. Jogou muita bola, hein, hoje. Jogou. Oxa. Aí Luiz Araújo vai fazer 2-0 para o Flamengo. Entrou bem também hoje. Você voltou bem depois da contusão. Bom, né, jogador? Pedro faz o terceiro. E o Pedro? Pedro, matador, hein? Eu queria o Pedro no Palmeiras. Olha que golaço, galera. Essa jogada. Nossa, rapaz, olha. Pedro ainda, o Pedro. Rapaz, hein? Agora o Samuel Lino. A sequência aí, né? É o gol de honra. Os caras passaram o carro, né? Vitor aos 32 do segundo tempo. Aí já começa de novo. Então. E aí de novo o Flamengo com Samuel Lino, é isso? O Garrafa, sabe qual é a diferença hoje do Flamengo para o Palmeiras? É que o Flamengo está tendo a volta dos jogadores que estavam machucados, desgastados. O Arrascaeta está voltando nesse momento à sua melhor forma. O Pedro, que também estava devendo, inclusive ficando na reserva, voltando a fazer gols. Então, você pega numa reta final de torneios, de Campeonato Brasileiro e de Copas. Você vê um Flamengo num viés de alta, recuperando seus principais jogadores, e o Palmeiras
perdidinho, sem saber o que fazer. O Abel perdidinho, visivelmente, não sabendo como resolver os problemas do time. Então você pega um assim e o outro assim. Eles estão cruzando nesse momento, só que em agosto. A gente está numa fase de oitavas de final ainda de Libertadores. E Campeonato Brasileiro faltando ainda 16 jogos. É isso que eu... Agora eu concordo com você. Agora eu concordo com você. Não, quando eu concordo, eu concordo. Eu porque acho, o Flamengo está numa crescente. Eu acho é a mesma fotografia do ano passado. Exatamente. Um pouco antes ainda. Em num momento Crucial. capital, crucial, o Palmeiras está caindo e o Flamengo voltou, os contundidos voltaram bem e o time está crescendo. Será que vai acontecer de novo? Eu acho que vai sim, Jorge Igor. Eu acho que vai. O filme está se repetindo, né, galera? Se liga só no que vai falar. De novo, Palmeiras. De novo, Abel. 2026 é roteiro repetido. Sim, diria os mais antigos. É uma atuação excelente do Palmeiras, podemos dizer. Um Palmeiras pobre de repertório, pobre de ideias. O Abel ontem desfez aquele esquema de 3 zagueiros que ele vinha usando, até porque ele não tinha o Barbosa e o Bruno Fux está sem ritmo nesse momento, então você tinha Gomes e Murilo, Giai e Piquerez. Você só livra ali o Gomes no sistema defensivo do Palmeiras. O Giai eu não preciso falar nada, né? O Piquerez não está em boa fase e o Murilo... Sim, o Murilo hoje... Murilo e Carlos Miguel são 2 problemas grandes. Eu vou começar na cozinha ali. Murilo e Carlos Miguel são 2 problemas grandes hoje do Palmeiras de falta de confiança. A torcida hoje não confia no futebol do Murilo. Vem mal. Ontem foi mal de novo nos gols. E confia menos ainda no Carlos Miguel. Aquele lance com 3 minutos de jogo, do chute do Canóbio, do jeito que ele vai, espalma, a bola vem, aí você fala, Aí depois tem um lance na direita, um cruzamento rasteiro que ele vai tentar cortar e ele não consegue cortar. Aí o torcedor fala, Aí tem um gol que tem muito torcedor que acha que ele poderia ter feito melhor. O goleiro, quando não te passa essa confiança, é um problema muito grande. Então hoje tem uma questão também individual de alguns nomes do Palmeiras. E aí não vou falar só da defesa. Vitor Roque, uma atuação péssima do Vitor Roque. Péssima. O Igor Rabelo ganhou todas do Vitor Roque. O Flaco tendo que correr um monte de metro de campo. O Arias ontem não conseguiu se criar. O Alan até teve uma finalização rasteira ali no início do jogo, que gerou o escanteio, uma outra tentativa de escapada, mas também do meio para frente o Palmeiras não conseguiu produzir, o Palmeiras não conseguiu engrenar. Então você tem uma questão individual, você tem uma questão coletiva, de um Palmeiras ontem que simplesmente fez o gol com 10 minutos e parou de jogar no Maracanã. Não existia uma estratégia de contra-ataque, não é problema, eu vou repetir, você sabe o que eu penso, não é problema se defender, não é problema jogar atrás, problema nenhum. Isso é verdade que ele falou, galera. O Palmeiras, no primeiro semestre, quando o Palmeiras estava vencendo as partidas, o Palmeiras fazia isso, né? O Palmeiras começava ganhando e aí se retrancava e segurava as partidas e vencia sempre com perigo de tomar um empate ou com perigo de tomar a virada, né? Então o Palmeiras sempre jogava assim, deixava essa desconfiança, vencia, mas não convencia. E agora deu no que deu, né? Resultados ruins atrás de resultados ruins. Só que no caso do Palmeiras, você tem, primeiro, uma equipe que... Porque, assim, muitas vezes o treinador ele é forçado a jogar atrás, porque ele olha para o material que tem, compara com o adversário que ele vai enfrentar e diz, caramba, a minha maneira de vencer vai ser essa. Eu tenho dado muito exemplo do Internacional recente, aí do Pesolano nos últimos jogos. Ele sabe que o time dele é incapaz de trabalhar a bola, de circular, de ter um jogo de proposição, não tem a mínima condição. Ele dá a bola para o adversário, tem 2, 3 chances no jogo, tenta ser efetivo e ganhar o jogo. Tem contra-ataque, tem uma escapada, tem uma estratégia. O problema do Palmeiras é que ele tem material para jogar mais. O problema do Palmeiras é que o torcedor olha para o time, para a melhor equipe talvez que o Abel Ferreira tenha tido nas mãos em todo esse tempo, e fala, pô, dá para jogar muito mais do que isso aí, cara. Então o Palmeiras não tem estratégia de contra-ataque, mas mesmo assim, mesmo que a gente imaginasse, pô, vai jogar dessa forma, me parece que é menos do que o Palmeiras pode fazer, bem menos. Isso até foi tema de uma pergunta polêmica que repercutiu bastante com o Abel na coletiva. Eu quero falar sobre o Abel no final do jogo. Então, sim, tinha muito jogo pela frente ontem. 80 minutos de jogo pela frente ontem, depois do gol do Gomes, e o Palmeiras simplesmente abriu mão desses 80 minutos. O Palmeiras vai ter, se você pegar aqui o segundo tempo,
Segundo tempo ali, Carlos Miguel fazendo defesa, Fluminense martelando, Fluminense pressionando, vindo pra cima. O Palmeiras vai ter uma chegada, que é uma escapada do Alan pela ponta direita, que ele vai pra cima do René, ele vai construindo a jogada, trazendo pro meio, e a bola vai chegar dentro da área, o Maurício finaliza, depois tem o chute do Sousa. Isso é aos 29. E depois aos 37, a bola longa do Carlos Miguel, a casquinha do Flaco, o gol do Maurício. O Palmeiras só fez isso o segundo tempo inteiro. O primeiro tempo já não foi bom, o segundo tempo foi pior. É verdade, o Palmeiras jogou muito pouco no segundo tempo, né? O primeiro tempo já não foi aquelas coisas, né? Mas no segundo tempo, galera, o Palmeiras parou de jogar, né? Essa é a verdade, o Palmeiras se acomodou ali, parecia que tá satisfeito com o resultado. É isso que deixa o torcedor do Palmeiras mais irritado, que o Palmeiras parece que entra com uma vontade, sem vontade, manhaca danada. Até o Felipe Anderson, né, que deixou uma boa impressão no jogo contra a equipe do Cerro Porteiro, entrou com uma draga danada nesse jogo aí contra a equipe do Fluminense, né, galera? Pior. Aí você olhava aquele 2-1 e falava, caramba, o Palmeiras vai ganhar esse jogo, que loucura, né? Não jogou pra isso, mas não sustentou. Não sustentou, tomou 2 gols no final, perdeu o jogo, perde ali uma possibilidade de manter a distância, perde moral pra quarta-feira. É claro que isso aí abala pro jogo contra o Cerro, no Paraguai. Um adversário que o Palmeiras ainda não ganhou. E o que é assustador, se você for olhar aqui, eu tenho esse número na cabeça, mas eu vou confirmar só para não cometer imprecisão. Você vai lembrar, as derrotas que o Palmeiras teve no ano, até a Copa. O Palmeiras perde um dos jogos lá pro Novo Horizontino, mas acaba sendo campeão paulista. O Palmeiras perde pro Botafogo de Ribeirão, e no Brasileiro ele tinha uma derrota, só que foi aquela derrota pro Vasco em São Januário, certo? No pós-Copa, no pré-Copa, o Palmeiras só tinha, se eu não estou enganado aqui, esses resultados negativos. No pós-Copa, o Palmeiras já perdeu pro Atlético Mineiro, perdeu pro Fortaleza na Copa do Brasil, verdade que já estava com a vaga, e perdeu o jogo de ontem pro Fluminense. Esse é o... e no pré-Copa ainda tinha aquela derrota pro Cerro também, 1-0. Então, são 7 derrotas no ano, 3 delas no pós-Copa. Nós estamos falando de um espaço de menos de um mês. A Copa do Mundo, a final, foi no dia 19 de julho. Nós estamos falando de menos de um mês. Em menos de um mês, o Palmeiras já perdeu 3 jogos. Do dia 26 de julho pra cá, o Palmeiras já perdeu quase a mesma quantidade de partidas que ele tinha perdido no pré-Copa inteiro, no primeiro semestre inteiro. Então, é um momento muito ruim na fase mais aguda da competição, da temporada, né? No momento mais... No mês, o agosto tem sido o mês do caos para todo mundo, porque afunila, né? Começa a mata-mata da Libertadores, Copa do Brasil afunila, agora começa o retorno do Brasileiro, porque o Brasileiro agora mudou o calendário. É o mês assim, ou você sobrevive ou teu ano acaba. E justamente agora, o Palmeiras se complicou na Libertadores, vai ter o confronto, um clássico contra o Santos na Copa do Brasil, e está se complicando e está perdendo toda a gordura que tinha no Campeonato Brasileiro. E aí o Abel é perguntado sobre isso na coletiva. Vamos lá, vamos falar da coletiva do Abel, para a gente fechar o vídeo de hoje. O Abel é perguntado se podia jogar mais. O repórter faz uma pergunta ali, emite a opinião dele, uma pergunta longa. Quem sou eu para... eu não sou professor de jornalismo de ninguém. Não vou ensinar ninguém a fazer pergunta, mas uma dica, assim, um toque pra galera. Quanto mais curto e objetivo você for na pergunta, curto, objetivo e duro, contundente na pergunta, talvez mais fácil seja você obter a resposta que você quer. Então, quanto mais longo você é, mais brechas você acaba dando para o entrevistado de fugir de uma pergunta difícil, de uma pergunta desconfortável. Mas no final, a pergunta central, dá para fazer mais? Foi bem feita. A pergunta central era essa, né? Abel, olha o que você tem na mão, cara. Dá pra fazer mais? Aí o Abel, não, dá pra fazer mais, dá pra fazer mais. Aí em outros momentos da coletiva ele fala, pô, parece que nós estamos em último, parece que a gente já tá eliminado das Copas, né? Calma, podem criticar, mas... Pô, calma, 2-1 num campo difícil, como tava o jogo, a gente tava lá, depois tomou 3-2, perdemos um jogo, calma. Só que o problema... Claro, né? Pra ele tá bom, né? Ele ganha 3 milhões por mês no Palmeiras, né? Nenhum time europeu vai pagar o que ele ganha no Palmeiras, então pra ele tá tudo normal, né? Pra ele tá tudo tranquilo, tá tudo sossegado, tá tudo sob controle, né? Nós, palmeirenses, assim, que ficamos tristes, né? Porque a gente torce pro clube, né, galera? A gente paga ingresso, compra camisa. Agora ele não, ele tá tranquilo, né? O que é dele tá caindo na conta dele, né? Jogadores acomodados e o time não joga, né, galera? Quando o Abel pede calma, é que a gente tá vendo a repetição de um roteiro dos últimos anos. E assim, eu acho muito preocupante nessa mesma pergunta, se pode fazer mais, se não pode, naquele debate com o repórter, o Abel citar
que nos últimos anos, porque o repórter fala, pô, não tá ganhando título. Ah, Abel, não, peraí. E o Campeonato Paulista de 24, o Campeonato Paulista de 26... Só o Paulista, da Libertadores, pelo amor de Deus. Na final da Libertadores, eu acho muito preocupante que essa seja a defesa do técnico do Palmeiras. Um clube que arrecada na casa de bilhão, um clube que nesse momento oferece um elenco muito melhor do que todos os últimos que o Abel teve nas mãos, se contentar com o título de Campeonato Paulista em cima do Novo Horizontino. Se contentar com vaga em final da Libertadores. Uma final de Libertadores em que o Palmeiras não chutou uma única bola no gol do Flamengo durante 90 minutos. Eu acho preocupante que o técnico do Palmeiras só tenha esse argumento. Desde a virada de 23 para 24. O Palmeiras faz temporadas irregulares, temporadas onde ele joga abaixo, temporadas onde ele tem um bom momento, algumas boas semanas e não mantém isso. O Palmeiras tem feito temporadas de ficar no fio da navalha em várias competições. O Palmeiras tem feito temporadas de eliminações frustrantes, como por exemplo perder 2 confrontos de mata-mata para o Corinthians numa mesma temporada. Então pega a linha do tempo. O repórter ontem que fez a pergunta pro Abel, ele estabeleceu 2024 como esse marco temporal para análise aqui, 24 para cá. Pega 24 para cá. O Palmeiras tem sido isso aí, um futebol pobre na maioria do tempo. Um futebol abaixo do que o seu elenco muitas vezes pode oferecer, principalmente agora em 2026. Só tem sido isso o trabalho do Abel, tem sido a tônica do trabalho do Abel. Eu acho muito preocupante ver o Palmeiras jogar apenas isso que joga. Ver o Palmeiras perder para o Fluminense do Maracanã do jeito que o Palmeiras perdeu ontem. Nos passa uma impressão que você pode dar mais peça, mais orçamento, mais investimento, mais respaldo, que mesmo assim o teto não se supera. O teto de performance do Palmeiras, me parece, a sensação que o Abel nos dá é que existe um teto que ele não consegue mais transpor. Pode ser que, apesar de ter batido nesse teto, se é que ele bateu, pode ser que eu esteja errado, o Palmeiras, pela qualidade que tem, pelo orçamento que tem, pelo tamanho que tem, seja campeão de competições esse ano. O problema é que esse modelo hoje, ele parece difícil de se sustentar. Esse é o ponto, é isso que angustia o torcedor do Palmeiras. Não parece, a liderança do brasileiro, ela não parece sustentável nesse momento. Exatamente, né, galera? Que análise show de bola aí do Jorge Igor, grande narrador. E ele foi cirúrgico na sua análise ali, né? Parece que o Abel não é que parece, né? Na verdade, todo mundo já sabe. O Abel não consegue fazer mais o time do Palmeiras jogar. E agora o Flamengo passou na frente, né? Flamengo... Eu digo que passou na frente, galera, porque se o Flamengo fincou 5-1 meteu 5-1 no Mirassol, na casa do Mirassol, vocês acham que a mulambada vão perder no Maracanã pros caras? É claro que não, galera. É claro que não. Vão ganhar lá da mesma forma. Então a liderança do Campeonato Brasileiro foi por água abaixo, como o Jorge Igor falou, a liderança do Palmeiras poderia estar 18 pontos na frente do Flamengo, mas o Palmeiras adora entregar campeonato, né? É uma sem vergonhice danada desse time do Palmeiras, hein? Salário em dia, ganham bem, comem bem, dormem bem, tudo em dia, tudo certinho. E os caras fazem esse tipo de coisa, né? É brincadeira o que estão fazendo com a cara do torcedor do Palmeiras, hein? Mandar o Abel Ferreira treinar o São Paulo, como eu falei no meio do vídeo, hein? Mandar ele ficar um mês treinando a equipe de São Paulo lá. Salário atrasado, problemas com a diretoria, corrupção, problema político, jogadores com má vontade. Mandar ele treinar o São Paulo para ele ver o que é bom. Sem receber, né? Jogador sem receber, para ele ver o que é bom. Porque ele tá no Palmeiras, ele tá acomodado. O Abel dá a impressão que ele está acomodado no contrato, né? E foi ele que falou que se ele não conseguisse fazer o time performar, ele mesmo sairia do Palmeiras. Ele mesmo falou, né? Nessa última renovação do contrato dele aí, que eles acertaram lá, ele e a Leila, né? Que se ele saísse não precisava pagar nada, né, para o Palmeiras. Se o Palmeiras mandasse ele embora também, a mesma coisa. Então por que não sai? Por que não vai embora agora, Abel? A melhor coisa que você faz é bom pra você, é bom pra sua carreira, pra sua mente, porque o torcedor do Palmeiras vai te pressionar mais. E se perder essa classificação agora quarta-feira, pode ter certeza que a pressão da saída do Abel Ferreira vai aumentar. Tem muito torcedor do Palmeiras e brabo, xingando a gente, chamando a gente de mal agradecido, mau caráter.
esses não torcem pro Palmeiras, para esse time aqui, ó. Torce para o Abel, são abeletes, torce para a Sociedade Esportiva Abel Ferreira, ou Leila Pereira, né? Não torce pro Palmeiras, né, galera? Porque o torcedor raiz, torcedor de verdade, ele não quer o time só sendo campeão paulista, ele não quer só o time vice-campeão da Libertadores pelo investimento que tem, pelo elenco que tem, pelo o que o Palmeiras investe, o que o Palmeiras arrecada, é muito pouco, né? É muito pouco. Mas se você, torcedor, está satisfeito com o Paulistinha e com o vice da Libertadores, aí fazer o que? Cada um tem a sua opinião, seu pensamento. Mas nós que somos palmeirenses raiz de verdade, a gente quer ver o time vencer e ser campeão. A gente não torce para personagem, não. A gente torce para isso aqui, pro Palmeiras. Agora complicou de vez, né? Flamengo venceu, a liderança está cada vez mais ameaçada, está por pouco tempo a liderança do Flamengo já vai ser retomado pelo Flamengo e o filme do ano passado está sendo repetido este ano. É isso aí, galerinha palmeirense. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!